2, 1. Estamos ao vivo. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham através da plataforma da Escola Superior da Advocacia. Eu sou Elter Dias, presidente da ESA do Crato, e tenho a honra de saudar-lhes nessa segunda tarde e última evento do nosso segundo Congresso Interamericano de Direito Público. Nessa tarde, vamos receber o professor Floriano Marques Neto, da USP. É professor titular com doutorado em Direito e livre docência em Direito, todas pela Universidade de São Paulo. Professor da Fundação Getúlio Vargas, consultor do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, consultor da Associação Brasileira das Agências Reguladoras, presidente da Associação Ibero-Americana de Estudos de Regulação. E nessa tarde vamos ouvir o professor Floriano sobre a temática de Estado e mercado. Professor Floriano, muito honrado em recebê-lo, um prazer imenso da OAB do Ceará, da OAB do Crato e para a Escola Superior da Advocacia do Ceará e do Crato. Sinta-se à vontade. Muito obrigado, Elter. Saúdo a todos e todas que nos veem, nos ouvem, e começo aqui minha intervenção lembrando, né, Elter, que esse é um evento que tem, para além de objetivos de difusão e de discussão de temas jurídicos, uma homenagem, né? E uma homenagem ao professor Dalmo de Abreu Dalay. E eu começo aqui a minha fala lembrando a minha experiência pessoal, como o convívio com o professor Dalmo foi fundamental, né? E eu conto duas passagens desse meu convívio que me foram marcantes e foram determinantes para muitas das coisas que eu fiz, que eu faço e as quais eu represento. A primeira delas é que eu ainda não era aluno e eu, menino ainda, assisti, quando da visita do Papa ao Brasil, o professor Dalmo chegar a um evento, a uma solenidade. Ele era presidente da Comissão de Justiça e Paz, uma cadeira de rodas, bastante machucado, porque ele tinha sido vítima de um atentado de forças ligadas ao então regime ditatorial e tinha sido libertado horas antes do evento, em condições bastante precárias, provavelmente querendo evitar que ele, como presidente da Comissão de Justiça e Paz, falasse na solenidade, na missa com o Papa, né, porque a Comissão de Justiça e Paz era ligada à Cúria de São Paulo, e nesse evento denunciasse maus tratos, torturas a presos políticos, e nem com esta ação terrorista, essa ação deplorável, o professor Dalmo se calou e foi lá e fez o seu papel e falou lindamente sobre os tempos turvos que o país vivia. E eu, passados aí, provavelmente, quase 10 anos, eu ingresso na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e uma das primeiras aulas que eu tenho é com o professor Dalmo, né? E o professor Dalmo, então, já recuperado daquele evento, 10 anos passados, o professor Dalmo nos fala, né, para toda a classe, algo que me marcou, lembrando quem era ele, né? Eu lembrando quem era ele e a importância histórica daquele professor. Ele disse: olha, vocês no curso de Direito, aqui no curso de Direito da faculdade, vocês vão ter aulas maravilhosas, vocês vão ter o privilégio de conviver com juristas de primeira linha, né? Mas não se esqueçam nunca que o conhecimento jurídico não se esgota na sala de aula, né? Engajem-se em atividades complementares,
dediquem um período da sua vida à assistência jurídica gratuita, envolvam-se na política acadêmica, debatam os assuntos do país no pátio. Assim vocês se formarão verdadeiros juristas. Isso me gravou muito, né? E eu continuei assistindo às aulas, mas não perdendo nada daquilo que a formação acadêmica universitária permite. E isso foi determinante, né, para eu ser, hoje, não só um proto-jurista, um aspirante a jurista, mas um professor, e chegar à diretoria da faculdade, cargo esse que o professor Dalmo chegou exatamente anos depois de me dar aquela primeira aula, e foi um rompimento, né, até de uma história que naquela época era recente, de diretores que não tinham uma postura mais engajada na reação, na resistência às violações ao Estado de Direito. O professor Dalmo foi diretor ao longo de quase todo o meu período na faculdade, e eu aprendi muito também com ele, como gestor, e muitas das coisas que aprendi com ele reproduzo hoje no mistério que me colhe, que é de ser diretor da Faculdade de Direito. A segunda passagem que eu conto para os senhores, para vocês perceberem como o professor Dalmo é que eu, então, concluída a minha graduação, eu me candidato a uma vaga no mestrado. E o professor Dalmo, então, me candidato a uma vaga no mestrado com o professor Dalmo, com o meu orientador. Sou aprovado, e o professor Dalmo, então, passa a me orientar. E, como vocês sabem, o professor Dalmo foi titular da cadeira de Teoria Geral do Estado por muitos anos, até se aposentar. E eu, portanto, tinha um mestrado na área de Teoria Geral do Estado. Já trabalhava com direito administrativo, já lecionava em outra instituição de direito administrativo, mas a minha área de concentração era, para o mestrado, a Teoria Geral do Estado. Em um determinado dia, eu levo o meu projeto de tese, o professor Dalmo, ele lê o projeto de tese e fala para mim, olha, tá bom o seu projeto, está bem estruturado, era fruto de um projeto de iniciação científica que eu tinha feito ainda na graduação, mas ele olhou para mim e falou assim, olha, eu acho seu projeto bom, mas eu acho um desperdício. Eu falei, pô. Aliás, eu acho um desperdício por quê? Eu te acompanho, sei que você trabalha com direito administrativo, já tem uns textos publicados em direito administrativo, e eu acho que você deveria redirecionar o seu trabalho, né, para o direito administrativo. Bom, eu até gostaria, mas, enfim. E eu, se fosse você, eu trabalharia com o tema do interesse público, que eu acho que é um tema próprio à teoria do Estado e ao direito administrativo. E tenho a impressão que esse tema é um tema mal explorado pelos administrativistas. Eu levei aquele impacto e fui a pensar. E depois de passado um mês e meio, eu voltei, né, com um projeto que trabalhava justamente com a discussão em torno do conceito, da noção de interesse público e seu papel estruturante para o direito administrativo. O professor Dalmo ficou com o projeto e, ao depois, ele me chamou para uma reunião e disse, seu projeto continua sendo um desperdício. Eu falei, não é possível. Está tão bom que eu recomendaria que você solicitasse à comissão de pós-graduação a mutação da sua vaga para doutorado direto e avançasse no seu projeto. Aí eu, então, tomei um susto maior ainda, e aqui estou, né, desde então, de forma irreversível, no direito administrativo, pensando teoria do Estado e na carreira acadêmica, a qual eu devo muito ao professor Dalmo Dall'Ari. Então, homenagear o professor Dalmo, que é algo de dever de todo jurista, pela sua obra, pela sua importância histórica,
é para mim, um dever cívico, um dever pessoal, né? Dever cívico pelo homem público, que é o professor Dalmo, e o dever pessoal, porque vocês vão de imaginar o quanto, né, essa generosidade a um só tempo e esse rigor, né, acadêmico me foram importantes e estruturantes. Portanto, peço desculpas se aqui eu estou a gastar tempo para tecer loas desnecessárias, mas eu achei importante relatar essa vivência pessoal para aqueles que conhecem o professor Dalmo de obra e de boa fama, saibam também desse aspecto próprio, corajoso, destemido e, ao mesmo tempo, perspicaz e academicamente prospectivo de me recomendar, nos idos de 92, 93, que eu me dedicasse a estudar um tema que, no começo desse século, como todos que lidam com direito administrativo sabem, se tornou um tema muito debatido, muito polemizado, né? E eu não fui precursor, longe disso, mas eu fui instado a trabalhar com esse tema, e minha tese foi defendida em 98, com essa visão prospectiva, prognoscitiva do professor Dalmo, antevendo que esse era um tema a merecer abordagem, que foi feita depois por muitos outros, melhormente a mim. Pois bem, digo isso para, então, concluir os prolegômenos e dar entrada no tema que me traz aqui. Estado e mercado. De certa forma, há muito tempo, e se tornou ainda mais nos tempos recentes, uma discussão travada de forma encarniçada em torno dessa dicotomia Estado e mercado. Em torno dessa dicotomia, organizam-se debates ideológicos e políticos não menos encarniçados. Mas será que Estado e mercado, no contexto contemporâneo, são mesmo instituições antípodas? Será que nós podemos mesmo, epistemologicamente e juridicamente, tratar Estado e mercado como esferas distintas e antagônicas que se embatem em torno de interpretações jurídicas e em torno de linhagens político-ideológicas? Faz sentido esta dicotomia? É isso que eu queria refletir com vocês. Para a gente dissecar essa questão, eu preciso resgatar ou recorrer a alguns exemplos históricos. E vou falar para vocês aqui duas frases que depois eu explico. O mercado é uma instituição pública e o Estado é dependente do privado. No contexto de uma ordem capitalista, a vida num Estado democrático de direito, o Estado não sobrevive sem o mercado e o mercado não sobrevive sem o Estado. Duas referências históricas. Se nós formos na origem do nosso direito, e até certo ponto, na origem da civilização ocidental, nós vamos ter que chegar ao período histórico da dominação romana. Né? Se nós olharmos para a civilização romana, nós vamos ver que o mercado, na lógica romana, era uma instituição pública. Tanto é assim que, se vocês um dia visitarem Roma, vocês vão ver ali, naquela área da cidade de Roma, em que se concentram muitas das relíquias históricas, em torno do Coliseu, alguns edifícios que permaneceram, que remanescem. Né? O Foro Romano, são ruínas, que era a ágora política romana, onde o Senado se reunia. Né? Olhando de frente para o Coliseu, que em outro período histórico, mas que compõe o local da cena pública, né? Das apresentações públicas, da reunião pública. E do lado esquerdo, portanto, na margem oposta ao Foro Romano, vocês vão ver um bonito edifício grande, que é o mercado,
de Trajano. Ou seja, o mercado fazia parte daquele complexo de edifícios romanos. Por quê? Porque o mercado pressupõe relações públicas, de trocas. De trocas. Né? Um mercado que você não tem acesso para comprar ou para vender, ele tende a ser um não mercado. Não é à toa que uma civilização anglo-saxã, como a inglesa e a americana, tratam as companhias de capital aberto como public companies, companhias públicas, sem um dono específico, um capital pulverizado por inúmeros acionistas. Né? Uma corporation, no direito americano, é uma companhia em que o capital é público. De outro lado, se você pensar no Estado moderno, nós vamos ver que o Estado que hoje nós lidamos e o direito que hoje nós lidamos, ele foi uma necessidade da ordem capitalista. Não é à toa que as rupturas da modernidade com a velha ordem feudal, né, surgem no momento da emergência do capitalismo. E por que isso é verdade? Porque o capitalismo precisa, para poder vicejar, florescer e se reproduzir, de um Estado que faça respeitar as relações de mercado. Por que você começa a ter uma independentização do direito da figura do rei? Porque para eu poder ter mercado, eu tenho que tratar as relações de troca independentemente da pessoa que está envolvida nelas. Imagine que vocês fossem um mercador ou um financista da Emília-Romana, ou de Flandres, ou de Firenze, e emprestassem dinheiro para um sujeito comprar algo ou para fazer uma determinada empreitada. E, ao final do prazo desse empréstimo, vocês fossem cobrar o sujeito e ele falasse: não vou te pagar porque eu sou o conde tal ou qual amigo do rei. Vai pedir para o rei exigir a dívida. E o rei não exigiria, porque o tal do devedor é primo, né? É parte da família real. Eu preciso tornar isso independente. Né? Não é à toa que a emergência do Estado moderno, a partir do final do século XVIII, vai coincidir com a afirmação da ordem capitalista sobre os escombros da ordem feudal. E qualquer relação capitalista que se preze depende de relações de troca juridicamente balizadas. Ora, o que é o contrato se não houver por sobre ele uma força capaz de torná-lo exigível? O judiciário, por exemplo. E o judiciário é parte do quê? Do Estado. Portanto, é muito alegórico dizer que existe um antagonismo, uma dissociação de esferas entre Estado e mercado. O mercado depende do Estado. Nós podemos discutir qual é o grau de intensidade que o Estado interfere no mercado, mas ele precisa do Estado. E, da mesma forma, o Estado pressupõe a existência de um mercado onde as riquezas sejam produzidas e circulem para que o Estado possa ter meios para cumprir os seus mistérios. Dentro de uma sociedade, de uma civilização ocidental, de uma ordem capitalista. Né? E se a gente for pensar numa superação da ordem capitalista, eu posso pensar num modelo marxista puro, em que não é que o mercado desaparece, o Estado também desaparece, porque as relações passam a ser balizadas por outro critério, né, de produção e de distribuição de riqueza. Ou uma economia totalmente estatal, que tende a sufocar o mercado, mas que tem enormes dificuldades de se reproduzir. Por quê? Porque, historicamente, seja na União Soviética, seja atualmente na Venezuela, seja em outros experimentos
mais estatizantes, quando o Estado absorveu todo o mercado, você começou a ter colapso de abastecimento em várias indústrias. Né? E eu agora fecharia essa primeira parte dizendo, tanto é assim que o país mais estatal que existe no mundo hoje é altamente dependente do mercado, a China. Né? A China tem um Estado altamente presente, altamente capacitado para interferir nas relações, mas vamos combinar que maneja o mercado de forma absolutamente própria aos mercadores de 6.000 anos atrás, que, aliás, é a origem do Império Chinês. Né? Vocês devem ter ouvido falar na Rota da Seda, né? Que fazia chegar a seda e outras coisas do Oriente na Europa Central. Né? Quem era o fornecedor? Né? De um lado a Índia, de outro lado a China. Né? Então, eu fecho isso aqui para dizer, cuidado quando vocês trabalharem com a dicotomia Estado e mercado. Por quê? Porque são duas instituições complementares. Bom, se é assim, eu acrescentaria uma outra nota importante de refletir. O Estado interfere no mercado, queiramos ou não, gostemos ou não. Isso é diferente de discutir qual é o pressuposto dessa intervenção e qual é a calibragem dessa intervenção. Ou seja, como que eu justifico essa intervenção, por que veículos, por que meios, e quanto eu admito dessa intervenção. Eu vou dar um exemplo que aparentemente pode não ser estudado nos manuais de direito econômico, mas que é uma maneira do Estado interferir no mercado. Né? Por exemplo, o Estado ele tem a capacidade de proibir, de erradicar determinadas indústrias, determinadas relações de troca. Proibir. Né? Exemplo, eu não tenho a liberdade de iniciativa, embora ela seja uma regra fundante na Constituição, eu não tenho liberdade de iniciativa para produzir e vender entorpecentes. Simplesmente o Estado, por razões de saúde pública, diz é proibida toda a forma, né, de comercialização, produção, transporte de substâncias psicotrópicas. O que existe é um mercado à margem do Estado, cuja ação do Estado é totalmente proibitiva. Né? A Polícia Federal apreendeu 100 toneladas de cocaína. Né? Há um mercado subalterno, mercado ilícito. Né? Mas que o Estado simplesmente proíbe. Ou o Estado limita em algumas atividades brutalmente o funcionamento do mercado. Quase é o limite. Por exemplo, é uma discussão de quanto, menos, mais, mas é o mercado de armas de fogo. Né? O Estado cria condições para você participar deste mercado. Você tem que ter uma série de requisitos, né, para poder chegar num vendedor de armas e adquirir algumas armas, porque outras você tampouco poderá comprar. Né? O Estado interfere no mercado e interfere de maneira bastante forte, manejando uma competência que lhe é própria e indерrogável, a competência tributária. Vocês já devem ter ouvido falar dos impactos competitivos da tributação. Né? A isenção de tributo para um determinado fabricante ou para uma fabricação de um produto numa determinada região interfere e modela o mercado. Né? O Estado interfere no mercado em algumas substâncias, em algumas atividades que sequer são consideradas atividades sujeitas a uma regulação própria do Estado. Dou um exemplo.
preço de medicamentos. O Estado regula os medicamentos e não só determina se eles podem ou não ser comercializados no Brasil, em que condições, né? Como também tem ascendência sobre o valor que vai ser precificado nesse mercado. Em outras situações, o Estado exerce seu poder para impedir que alguns produtos sejam fabricados por alguns agentes econômicos. É o que ocorre na proteção patentária. Né? Na proteção patentária, ao registrar uma patente, né, de um determinado invento, de um determinado produto, de um determinado processo, o Estado vai e fala: ninguém pode produzir isso, ou usar esse produto, fabricar esse produto, ou usar esse processo, até a data tal, porque é um produto, processo, substância protegido por patente registrada pelo inventor. E o Estado, obviamente, e aí chegamos aos pontos mais polêmicos, atua como agente econômico. Como ele atua como agente econômico? Quando ele, Estado, cria entes, pessoas jurídicas para produzir e comercializar bens. As empresas estatais, por exemplo. E o Estado atua também quando ele reserva algumas atividades para um regime de regulação mais intensa. O que ocorre na doutrina mais antiga, mais tradicional, com as atividades consideradas serviços públicos, e é o que ocorre hoje numa miríade de atividades sujeitas à regulação estatal mais intensa. Haveria outras modalidades de intervenção do Estado na dinâmica do mercado, mas eu vou ficar só com essas para a gente não se dispersar muito. Ora, o que eu falei até agora? Estado e mercado são instituições interdependentes e, até certo ponto, complementares. Segundo, a intervenção, a ingerência, a interferência do Estado no mercado, gostemos ou não, é inevitável. Até porque ela é, muitas vezes, pretendida, desejada, cobrada pelo mercado. Vejam vocês que o discurso de que o Estado precisa garantir segurança e estabilidade jurídicas para permitir que o mercado funcione é um discurso que pede a proteção do Estado. Ainda que não queira que o Estado interfira de maneira abrupta. Bom, se é isso, eu estou a defender que o Estado pode, no quadro constitucional brasileiro, substituir, derrogar, invadir áreas de atuação privada indeterminadamente e infundamentadamente? De modo algum. De modo algum. Há autores respeitáveis que entendem que certas atividades, pelas suas características, ou, se quisermos usar um termo da economia, pelas suas externalidades ou pela sua relevância econômica, ou por envolver bens públicos, seriam melhor exploradas se exploradas pelo Estado. E essas vozes entendem que a nossa Constituição, seja pelo artigo 174, seja pelo artigo 175, seja mesmo pelo artigo 170, permite que o Estado, por decisão política ou legislativa, que não deixa de ser política, interfira a seu talante, ao seu desidério, como ele bem quiser. Eu não perfilo com este entendimento. Eu não perfilo com esse entendimento. E não perfilo com esse entendimento, basicamente, por conta da leitura dos mesmos dispositivos constitucionais e de alguns mais. Né? Primeiro de tudo, quando nós vamos ao artigo 1º da Constituição, nós vamos reparar que a livre iniciativa ela é considerada um fundamento, né,
estruturante da República Federativa Brasileira. Portanto, não deixemos de considerar sempre que, certo ou errado, a nossa Constituição elegeu a livre iniciativa mais do que um direito econômico dos cidadãos, das empresas, mas algo que é estruturante para a nossa República, para a nossa ordem constitucional. Isso não... Vocês vão dizer, mas, professor, é um dispositivo assim, sem muito enforcement, sem muita aplicabilidade prática. Ele é mais um rol de princípios gerais, princípios fundamentais. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Mas quando nós olhamos ali, no texto da Constituição Federal, nós vamos ver que a livre iniciativa está lá e ela está. Vamos deixar de lado a soberania e vamos deixar de lado o pluralismo político. Ela está pareada à cidadania, à dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Agora, vejam vocês, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho são, per se, antípodas à livre iniciativa? Ou são objetivos a serem perseguidos pela própria livre iniciativa? Dou um exemplo para vocês. Quando nós defendemos, como eu defendo, políticas de cotas nas universidades públicas, eu estou defendendo a cidadania. E eu estou defendendo a cidadania sem qualquer antagonismo com a livre iniciativa, porque eu estou defendendo isso na perspectiva da escola pública. Agora, pensem em um programa como o ProUni, que ampliou brutalmente o grau de acesso ao ensino universitário nas populações brasileiras, principalmente nas populações brasileiras de menor renda, certo? Vocês concordam? Podem gostar ou desgostar do programa, mas vocês concordam que um programa como esse, uma política pública como essa, ela é uma política pública que vai em reforço à cidadania e à dignidade da pessoa humana? E vejam que é uma política que eu inegavelmente acho que ela inegavelmente vai ao encontro, corrobora com políticas de aumento da dignidade da pessoa humana, da cidadania, da capacitação, até para o trabalho. Ela não apenas, essa política, não é antagônica à livre iniciativa, como ela se utilizou da livre iniciativa, custeando vagas, bolsas para estudar em universidades privadas. E isso nós podemos transpor para o artigo 170 da Constituição, agora já na ordem econômica constitucional. Eu não leio, no artigo 1º, o primado do Estado como ator econômico, nem o primado do planejamento, nem o primado da prevalência da ação econômica estatal sobre a ação privada. Eu vejo um conceito-chave, que é o valor da livre iniciativa, que é um critério interrogável. O sujeito ou é livre ou não é livre. A iniciativa ou é livre ou não é livre. Se o Constituinte tivesse eleito como princípio fundamental da Constituição brasileira, no artigo 1º, a livre iniciativa condicionada aos parâmetros definidos pelo Estado, eu diria, o Estado pode fazer o que bem entender e a livre iniciativa não é tão livre. Mas o Constituinte não fez isso. Ele listou a livre iniciativa como um princípio fundante e pareado com outros que não são antípodas. Não são antípodas. Podem autorizar uma ação do Estado? Deve autorizar uma ação do Estado. Mas essa não deve ser uma ação do Estado de inopino.
e sim uma ação do Estado que se justifique sempre que seja necessário, objetivamente, a consagrar os valores sociais do trabalho, que não precisam ter uma empresa estatal, elas podem ser, como são, muitas vezes, tuteladas, defendidas pela legislação trabalhista, que assegura a dignidade do trabalho, né? Ainda que sofra ameaças, ora e vez, a legislação trabalhista se presta a isso. A mesma coisa vale para a dignidade da pessoa humana, né? Há inúmeras iniciativas que fazem com que as empresas sejam vetores, alavancas para aumentar a dignidade da pessoa humana e, da mesma forma como o Estado não pode escravizar um trabalhador, a empresa privada também não poderá. Mas quando nós vamos ao artigo 170 da Constituição, nós vamos ver que lá estão repetidos alguns dos princípios do artigo 1º, como a soberania nacional, né? São acrescidos alguns outros, né? Como a propriedade privada, a livre concorrência, a livre iniciativa no caput, a busca do pleno emprego, o tratamento favorecido à empresa constituída sob as leis brasileiras, a função social da propriedade e a redução das desigualdades regionais e sociais. Percebam o seguinte, eu nem vou entrar aqui na esparrela topográfica de dizer a livre iniciativa está no caput, os princípios depois são derivados, estão nos incisos, porque isso, para mim, não é suficiente para resolver o tema. Mas percebam vocês o seguinte, tragam um paralelo entre a livre iniciativa e a propriedade privada. Quando o inciso 2 diz que é princípio da ordem econômica a propriedade privada, e o inciso 3 diz que é vigente o princípio da função social da propriedade, eu posso entender que a propriedade privada tem que estar condicionada à função social da propriedade, certo ou não? Agora, qual é o princípio que relativiza, qualifica, amesquinha a livre iniciativa? No 170 eu não vejo nenhum. Eu vejo que a função social, por ser um princípio, ela condiciona, ela disciplina, amolda a propriedade privada. Mas a livre iniciativa não. E quando nós vamos ao artigo, eu vou ao 174, depois termino no 173. Quando eu vou no artigo 174, eu vejo um papel reservado ao Estado, que é um papel genérico para toda a ordem econômica e que reserva ao Estado as funções de normativo, agente normativo e agente regulador, como uma função primaz do Estado. Ora, uma Constituição que reserva ao Estado o papel de agente normativo e agente regulador, quer que o Estado seja agente econômico, ator econômico direto? Eu entendo que não. Eu entendo que ela admite que o Estado seja agente direto. Aí vamos para o 173. Mas não vejo como ela elegendo a função do Estado como agente produtor e comercializador de utilidades, de bens, de mercadorias, uma função primaz. Porque se eu normatizo, eu não necessariamente serei agente produtor. E se eu regulo, eu não devo ser agente produtor, portanto, regulado. E quando eu vou ao artigo 173, aí eu leio que a exploração direta da atividade econômica pelo Estado, olhem aqui, só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse público. Percebam que há uma prescrição
declaradamente restritiva da atuação direta do Estado? Ela é restritiva, só será quando e vinculada à soberania nacional e ao relevante interesse coletivo, que pressupomos deverá ser demonstrado. Aí vocês dirão, o Floriano está fazendo uma gambiarra, porque ele esqueceu o aposto anteposto, né? O ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Quais são esses casos? Bom, me parece que, indubitavelmente, os casos do artigo 177, que define o monopólio da União, certo? Tanto de hidrocarbonetos como de material radioativo, que depois foram flexibilizados. Mas a esse a Constituição estava fazendo menção. E resta, então, o artigo 175. Pois bem, muitos autores, por muito tempo, defenderam que o artigo 175 dizia, ou melhor, definia um recorte de um campo onde a regra da livre iniciativa e a regra da excepcionalidade da atuação estatal direta, no artigo 173, seria derrogada, seria afastada. Sinceramente, meus caros, minhas caras, eu não consigo ler a Constituição desse jeito. Por quê? Porque o artigo 175 diz o seguinte: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos, certo ou não? É o que está lá. Então, eu leio aqui e falo, olha, quando for uma atividade entendida como serviço público, ela vai ser incumbência do Estado, que pode fazer isso diretamente ou delegar a particulares. Só que quando eu vou ao rol de serviços públicos que a Constituição nos brinda, né, particularmente ali no artigo 21 da Constituição, nós vamos ler a fórmula constitucional vertida da seguinte forma: compete à União. Vamos pegar aqui o inciso 12 para ficar num só. Compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, e aí vai se falar lá da criação de um órgão regulador. Duas conclusões que eu tiro daqui, Elter. A primeira é que o artigo 21 ele está atribuindo não áreas de reserva de exclusividade da União, mas áreas em que a União tem uma competência e, como tal, não pode declinar. Porque, vejam vocês, se eu entendesse que a fórmula compete à União criava uma atividade reservada exclusivamente à União, ou, mais genericamente, ao poder público, como é que eu entenderia, por exemplo, deixa eu achar aqui. Só um minutinho. O inciso 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia no âmbito nacional. Isso significa que só a União pode fazer mapas geológicos e geográficos? Só ela.
Se uma empresa quiser fazer o mapeamento das divisões da geografia natural do país, é proibido, precisa ter uma concessão. Não me parece que seja essa a pretensão do legislador. Da mesma forma, se você for pegar na Constituição as inúmeras vezes em que o Constituinte se utilizou da fórmula compete à União, ao Estado e ao município, vocês vão ver que existe uma miríade de atividades que são, nem de longe, áreas de monopólio da União. Né? Por exemplo, vamos ao artigo 84. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Proteção da infância e da juventude. Proteção normativa, claro. Mas a infância e juventude é algo que só a União pode fazer? Ou é um dever geral de toda a pessoa física e jurídica que tem atribuição sobre isso? Então, primeiro comentário que eu faço, a atividade ser considerada um serviço público traz o dever para o ente público de prover aquela atividade. Um dever indeclinável, um dever inderrogável. Né? Mas ela não gera uma exclusividade, uma reserva de prestação para apenas o Estado fazer isso. Olhem o artigo 30, inciso 6º. Né? Compete aos municípios manter programas de educação infantil e de ensino fundamental. Puxa, mas imagino que no Crato deve ter uma creche privada ou uma creche filantrópica, que não seja estatal. Né? Pelo Brasil todo, existem inúmeras escolas privadas de ensino fundamental. Mas isso só seria pouco. Vou a outro mote de interpretação. Retomo o artigo 21, inciso 12, e já estou chegando ao final. Compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações. E aí eu retomo, para fechar esse ciclo, retomo ao artigo 175. Como eu disse, muitos doutrinadores entendem que é o artigo que se antagonizaria com a Lei 3, prevendo o regime dos serviços públicos para esses autores, exclusividade da União, ou do Estado, do município. Então, o artigo 175 diz: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. Opa! E a autorização? Lá está dizendo que a autorização serve para prestação, né? Aqui está dizendo que é só concessão ou permissão. Olha, quando nós vamos ao artigo 170, há lá um parágrafo único que diz: é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Logo, a autorização se presta a definir um regime de liberação de uma atividade que seja considerado serviço público para alguém que não tem uma formulação de concessionário ou de permissionário. E tanto é verdade que não há um antagonismo entre o 175 e o 173, ou seja, que a ordem econômica não se divide em duas, tanto isso é verdade, que a lei que regulamenta o parágrafo 1º do artigo 173, a Lei 13.303,
diz que ela é aplicável para todas as empresas estatais, sejam exploradoras de atividade econômica, sejam prestadoras de serviços públicos. Logo, o que o legislador falou no artigo 1º da 13.303, e que até hoje não me consta que tenha sido julgado inconstitucional? Que o 173 se aplica para todo agente estatal que atua diretamente na ordem econômica, independentemente dele prestar serviço público ou atividade econômica. Bom, se isso tudo é verdade, aonde eu quero chegar à guisa de conclusão? O Estado interfere na atividade econômica. Isto é inevitável e tem que ser assim. Porque, caso contrário, não consagra as premissas do Estado e os objetivos da Constituição. Mas essa ingerência não é desabrida, não é uma decisão política em albis. Ela depende de ser necessária, um traço da subsidiariedade, e de adotar o instrumento e a intensidade adequados para cumprir o objetivo. Se eu quero preservar a desigualdade regional, né, ou melhor, diminuir a desigualdade regional, eu tenho que adotar mecanismos adequados para permitir que a ordem econômica atinja o objetivo de redução da desigualdade regional. Mecanismos tributários, fomento, né, sempre visando a menor intervenção possível. Concluo com uma imagem aqui, já falei demais. Intervenção econômica, para mim, eu trato simploriamente como antibiótico. É, em certos casos, extremamente necessária. Não há que se discutir. É necessária. Mas, como antibiótico, você tem que adotar a formulação certa e não abusar. Porque se você der o antibiótico errado ou abusar da dose, você faz mais mal para o paciente do que bem. Essa é a mensagem que eu queria, pedagógica e didaticamente, passar para vocês, pedindo desculpas, Elter, mais uma vez, por ter me excedido no tempo. Não houve excesso algum, que fala encantadora, e fico muito feliz com a forma como o tema foi tratado. De fato, o que a gente se depara quase que diariamente é com o discurso, mas que, quando estudado de forma profunda, como foi apresentado aqui, o discurso torna-se meramente retórico, de que há uma distância entre Estado e mercado. E o pior, e que deve, de fato, manter-se a distância entre Estado e mercado. Então, quando nós nos debruçamos sobre a temática e temos a alegria de receber essa temática tão bem trabalhada como foi apresentada pelo senhor, professor Floriano, para nós é motivo de muita alegria e de muita honra. Então, muita gratidão pela conferência que nos foi apresentada e muita gratidão por ter aceito o convite de estar aqui conosco. O Newton me mandou mensagem agora há pouco, não conseguiu ingressar aqui na página, está assistindo pela plataforma da ESA, e pedindo desculpas por não ter conseguido ingressar aqui para fazer as devidas saudações pela sua participação. Então, muita gratidão em nome da OAB Ceará, em nome da Escola Superior da Advocacia do Ceará. Eu é que agradeço, meu caro Elton. E nós vamos seguir aperreando, viu? Sempre que possível, a gente tá mantendo contato, aperreando, e espero que nós possamos trazê-lo ao interior do Ceará, trazê-lo aqui à região do Cariri, ao Crato. Então, logo mais. Muito obrigado, meu caro. Um abraço. Muito obrigado, um forte abraço, e a todos que nos acompanham através da plataforma da Escola Superior. Nós encerramos aqui o painel da tarde e retornamos com as conferências de encerramento hoje à noite, com a presença da ministra Carmen Lúcia e da professora Enida Desirê. Tenham todos uma boa tarde, até lá. Até mais.